Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. As palavras pareciam ecoar em meio ao burburinho típico de uma terça-feira no centro de Belo Horizonte. O Galo será campeão do Brasileirão Betano 2025. A frase, dita em voz firme por uma figura conhecida no entorno da Praça 7, foi suficiente para fazer os passantes diminuírem o passo. Não era qualquer palpite jogado ao vento. Era uma profecia, daquelas que mexem com o emocional da massa atleticana e repercutem como pólvora em dia de clássico. O vidente, já conhecido entre os mais supersticiosos da torcida, não apenas previu a conquista, como detalhou jogos, datas e até o nome de quem marcaria o gol decisivo. Coincidência ou não, o Atlético Mineiro vive uma temporada empolgante, com um time que encaixou e um comando técnico que desperta respeito. Cuca, o velho conhecido da torcida, parece ter reencontrado a receita do sucesso. A campanha do Galo em 2025 é daquelas que desafiam a lógica dos matemáticos e alimentam a fé dos apaixonados. Com vitórias convincentes sobre rivais diretos e uma defesa sólida como rocha, o clube alvinegro desponta entre os favoritos ao título. Mas foi após a declaração do vidente que algo inusitado começou a acontecer. Uma onda de otimismo tomou conta da cidade do Galo. Jogadores passaram a dar entrevistas com um tom mais confiante, a torcida lotou os treinamentos mesmo durante a semana e o próprio Cuca, embora cauteloso, admitiu que quando a arquibancada acredita, o campo obedece. No vestiário, segundo apurações, o vídeo da profecia circulou em grupos internos. E como todo bom mineiro, mesmo quem duvida se pegou fazendo o sinal da cruz ao ouvir a previsão. O ponto alto da temporada, até agora, foi a vitória sobre o Flamengo no Mineirão, em um jogo que mais pareceu final antecipada. Sob o olhar atento de mais de 60 mil torcedores, o Galo dominou do início ao fim, com uma exibição de gala de seus meio-campistas. A torcida, inflamada, entoava cânticos que mais pareciam mantras, repetindo sem parar, "É o ano do Galo". Cuca, gesticulando à beira do campo, parecia em transe. Após o apito final, olhou para o céu, cruzou os braços e murmurou algo que poucos ouviram, mas um repórter próximo jurou escutar: "Esse cara pode estar certo". Referia-se ao vidente? À torcida? Ao destino? Ninguém sabe ao certo, mas a aura de algo grandioso já paira sobre a temporada. Nas redes sociais, o vídeo da previsão viralizou. Foram mais de 3 milhões de visualizações em menos de 48 horas. Figuras famosas ligadas ao clube, como ex-jogadores e influenciadores atleticanos, compartilharam com comentários como "a profecia está em curso e eu acredito". O marketing do clube, atento ao movimento, lançou até uma camisa temática com a frase "Predestinados", esgotada em poucas horas. Mas não é só o lado simbólico que está em alta. Os números também impressionam. O Galo figura entre os melhores ataques e as defesas menos vazadas da competição. E isso não é magia, é trabalho. Trabalho esse que Cuca conhece como poucos. O treinador, aliás, voltou ao clube em meio a dúvidas e desconfianças. Após passagens turbulentas por outras equipes, muitos acreditavam que seus melhores dias haviam ficado no passado. Mas bastaram algumas rodadas para que o velho Cuca mostrasse que ainda entende como ninguém a alma do time. Seu estilo aguerrido, misturado à experiência tática, reanimou jogadores que antes eram alvo de críticas. Sob seu comando, nomes como Paulinho, Saravia e Bataglia vivem talvez suas melhores fases no clube. A solidez da equipe em campo reflete não só treinamento, mas identidade. E a identidade do Galo, em 2025, é a de um time que não se intimida com pressão. Nos bastidores, o clima é de foco absoluto. Os jogadores evitam falar abertamente em título, mas nos olhos de cada um é possível ver o brilho da ambição. O elenco parece blindado contra distrações, mesmo com toda a movimentação extracampo em torno da previsão. Para o goleiro titular, experiente e vocal dentro do grupo, a fé move, mas o trabalho confirma. Ele mesmo revelou que fez uma promessa pessoal caso o título se concretize, sem dar detalhes. A fé se mistura à disciplina em uma temporada que já entrou para a história mesmo antes de terminar. Enquanto isso, a MRV Arena vira um caldeirão a cada rodada. Os ingressos se esgotam com dias de antecedência e a média de público ultrapassa a casa dos 48 mil torcedores.
Há quem diga que nunca se viu uma sintonia tão intensa entre torcida e time desde a inesquecível conquista da Libertadores de 2013. Nas arquibancadas, faixas com frases como "está escrito" e "já sonhei com isso" aparecem em todos os setores. Crianças pintam o rosto com o escudo do clube e idosos voltam a frequentar os jogos com lágrimas nos olhos, como se estivessem revivendo um sonho antigo que está prestes a se realizar. Não faltam histórias emocionantes. Um torcedor de 82 anos, conhecido como Seu Eli, viralizou ao ser filmado chorando ao final da vitória contra o Palmeiras. Ele segurava um cartaz escrito: "Vi meu galo cair e voltar, agora verei campeão mais uma vez." A imagem rodou o país e foi compartilhada até por atletas do próprio elenco, que se disseram tocados pelo momento. Cuca, em coletiva, citou Seu Eli ao falar sobre a força do torcedor atleticano. "É por eles que a gente luta", disse o técnico, visivelmente emocionado. A conexão entre arquibancada e campo nunca foi tão visceral. Mas nem tudo são flores. Com o favoritismo, vêm também os desafios. A pressão aumentou, e adversários passaram a tratar cada jogo contra o Galo como uma final. O desgaste físico do elenco já começa a preocupar, especialmente com o calendário apertado e a disputa paralela da Copa do Brasil. Para piorar, algumas decisões polêmicas da arbitragem geraram revolta nas últimas rodadas. Ainda assim, o time mantém a postura firme, e Cuca tem feito ajustes pontuais para preservar o grupo e manter o rendimento. A tal profecia virou também escudo para o grupo, que parece se alimentar dela como combustível para continuar vencendo. Mesmo entre os céticos, algo mudou. O Atlético Mineiro, em 2025, não é só mais um candidato ao título. É um time com aura. Com espírito. Com algo que vai além das quatro linhas. A previsão do vidente serviu como catalisador de uma crença coletiva que transcende o futebol. E é justamente essa mistura entre razão e emoção que pode levar o Galo a escrever mais uma página dourada em sua história. Afinal, para um clube que sempre viveu de paixão e superação, por que não acreditar que o destino, dessa vez, está mesmo do lado alvinegro? Na última rodada, contra o Fortaleza, no Castelão, o Galo enfrentou não só um adversário difícil, mas também a pressão de manter a sequência de resultados positivos. Era o típico jogo que poderia escorregar na estatística: viagem longa, calor intenso, adversário desesperado por pontos. E mesmo assim, o time mineiro se impôs. Com controle da posse de bola e uma disciplina tática irrepreensível, o Atlético não apenas venceu, como convenceu. Paulinho, autor do gol da vitória, comemorou de forma simbólica, ergueu os braços, apontou para o céu e fez o gesto de "está escrito", reproduzindo o bordão da profecia. Coincidência ou não, a mística crescia. Cuca, após a partida, respondeu a uma pergunta que muitos evitavam. Um repórter ousou perguntar: "Você acredita que o Galo está predestinado ao título?" O técnico sorriu, respirou fundo e disse: "Acredito no que construímos todo dia aqui dentro. Se isso é destino, então estamos ajudando ele a acontecer." A resposta foi aplaudida até por jornalistas presentes. Era o equilíbrio perfeito entre razão e fé, entre pés no chão e olhos no céu. E é nesse compasso que o time segue, rodada após rodada, como quem sabe que não pode tropeçar, mas também não pode deixar de sonhar. No vestiário, a atmosfera é diferente das temporadas anteriores. Jogadores mais jovens contam que os veteranos passaram a adotar uma postura mais protetora e exigente. Há uma cobrança interna forte, mas também um senso de união raramente visto no futebol atual. Os mais experientes lembram dos anos difíceis, dos rebaixamentos, das quase conquistas, como combustível para manter o grupo focado. "O título não vai cair no nosso colo. Mas ele já sente nosso cheiro", disse um dos líderes do elenco, em conversa informal após o jogo contra o Botafogo. E de fato, o clima é esse: o título está próximo, mas ainda exige suor. Entre os torcedores, o movimento só cresce. Uma página criada por fãs chamada Profecia Alvinegra acumula milhares de seguidores, reunindo vídeos, imagens e mensagens de apoio com base na previsão do vidente. O mais curioso é que até os mais racionais, conhecidos por desdenhar de previsões místicas, começaram a participar das publicações. "Sou engenheiro, acredito em estatística.
Mas tem algo diferente esse ano, escreveu um torcedor. E esse algo diferente talvez seja o espírito coletivo, o sentimento de que toda uma cidade resolveu caminhar junto com o clube, na direção de um desfecho que já parece escrito. Na tabela do campeonato, o Galo briga ponto a ponto com o Palmeiras e o Grêmio, mas tem saldo de gol superior, e o desempenho como mandante impressiona. São 12 vitórias em 13 jogos dentro de casa. Fora de casa, o aproveitamento também cresceu consideravelmente em comparação aos anos anteriores. Isso mostra que não se trata apenas de motivação emocional. O time tem consistência, repertório tático, profundidade de elenco. A comissão técnica fez questão de montar um grupo com múltiplas opções, especialmente no meio de campo, onde a dinâmica tem sido essencial para furar defesas fechadas e ditar o ritmo dos jogos. A diretoria, por sua vez, tem mantido discrição. Diferentemente de outros anos em que dirigentes apareciam constantemente nos bastidores, este ano a ordem é trabalhar em silêncio. Mas fontes internas garantem, o ambiente é dos melhores. O elenco está com os salários em dia, as premiações já foram alinhadas e não há rusgas internas. Inclusive, quem diga que o presidente do clube teria feito sua própria promessa, caso o título venha, doar parte da premiação para projetos sociais em Minas Gerais. Essa movimentação só reforça a ideia de que o ano do Galo é diferente, dentro e fora de campo. Com a aproximação das rodadas finais, o que antes era apenas uma previsão isolada ganha contornos de possibilidade real. A cada jogo vencido, a narrativa se fortalece. E, no futebol, narrativas têm peso. Transformam partidas em epopeias, atletas em heróis e campanhas em lendas. O Atlético Mineiro de 2025 caminha para ser lembrado não apenas como campeão, mas como símbolo de uma era em que a crença popular, o trabalho duro e o amor pelo clube caminharam juntos. E no coração de cada torcedor alvinegro pulsa uma certeza silenciosa: o destino, desta vez, escolheu o Galo. Ainda restam decisões importantes, confrontos duros e noites em claro. Mas se depender da força que emana das arquibancadas, das lágrimas de seu Eli, do sorriso de Paulinho após cada gol e do comando sereno de Cuca à beira do campo, não há como duvidar, esse time está em rota de colisão com a glória. E se no início era apenas uma previsão solta ao vento, hoje é uma maré crescente de fé. Uma fé que, rodada a rodada, vai se convertendo em pontos, vitórias e talvez, em um troféu. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. Há algo de mágico quando um clube inteiro, da diretoria ao roupeiro, do técnico à torcida, se alinha em um mesmo propósito. E em 2025, o Atlético Mineiro parece viver exatamente esse alinhamento raro, quase místico, que transforma temporadas comuns em jornadas históricas. A profecia do vidente, que começou como uma curiosidade excêntrica e motivo de memes em grupos de WhatsApp, tornou-se combustível emocional para um time que já não joga apenas com a bola nos pés, mas também com o coração inflado pela possibilidade de fazer história. Não se trata mais apenas de um palpite ou de um viral, é um símbolo de um ano que, de maneira surpreendente, vem desafiando a lógica. A reta final do Brasileirão Betano 2025 promete emoções que poucos campeonatos foram capazes de entregar. E mesmo os adversários já admitem, ainda que com relutância, que o Galo é o time a ser batido. Eles têm um espírito diferente esse ano, disse o técnico de um dos clubes paulistas após sofrer uma derrota por 3-1 no Mineirão. É como se cada jogador estivesse possuído pela vontade de vencer. A torcida empurra, o banco vibra, e o time não desiste. Esse espírito combativo, aguerrido, é o reflexo de um clube que entendeu que títulos não se ganham apenas com craques, mas com identidade. E essa identidade hoje atende por um nome claro: Atlético. Cuca, experiente, acostumado com o peso da camisa, parece ter resgatado mais do que o bom futebol. Resgatou o orgulho, o pertencimento e a chama de uma torcida que jamais abandonou o clube, mesmo nas fases mais duras. Sob seu comando, o Galo encontrou equilíbrio. Ataca com intensidade, defende com inteligência e controla o jogo com personalidade. O time de 2025 tem nuances de todos os melhores momentos do Atlético ao longo da história, mas traz também algo novo,
A maturidade de quem já sofreu demais e agora sabe exatamente o que fazer com a chance que a vida está oferecendo. Faltando poucas rodadas, o clima em Belo Horizonte já é de contagem regressiva. A cidade respira futebol. As lojas exibem faixas em preto e branco, os bares enfeitam suas fachadas com bandeiras, e nas escolas, crianças desenham o galo como herói. É como se cada canto da capital mineira tivesse virado extensão da MRV Arena. E em cada rosto se vê a esperança de ver, mais uma vez, o time levantar a taça. O título que começou como uma premonição mística agora é uma meta concreta, palpável, cada vez mais próxima. E o povo atleticano, que sempre acreditou, vive os dias mais intensos de sua fé. E mesmo que o futebol seja, por natureza, imprevisível, é impossível ignorar os sinais. Um time sólido, uma campanha consistente, uma torcida em êxtase, um técnico inspirado e uma profecia que atravessou a linha do folclore para se tornar o símbolo maior de uma temporada. O Atlético Mineiro, em 2025, não joga apenas para vencer, joga para cumprir o destino que lhe foi anunciado nas ruas, nas arquibancadas, nas redes sociais e, principalmente, nos corações de milhões de torcedores. O Galo está muito perto de coroar sua caminhada com o título mais esperado da década. Quando o último apito soar e a última rodada for encerrada, haverá quem diga que tudo foi coincidência. Que a previsão do vidente era apenas sorte, que os gols foram fruto de treinamento e que o título é consequência de planejamento. Mas para o torcedor atleticano, que vive o clube com intensidade religiosa, será impossível negar, havia algo maior guiando essa trajetória. E esse algo, seja lá o que for, vestia preto e branco, gritava Galo a plenos pulmões e acreditou desde o primeiro minuto que, sim, estava escrito, o Atlético seria campeão do Brasileirão Betano 2025. Assim, quando o troféu for finalmente erguido, quando o Cuca apontar para o céu e quando milhares de torcedores se abraçarem nas ruas de Minas Gerais, ficará claro que essa história não começou no campo. Começou com fé. Cresceu com suor. E terminou, como toda grande epopeia do futebol, com glória. Porque o futebol, no fim das contas, também é feito de magia. E em 2025, a magia escolheu o Galo. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.